bem-vindo à Semana de Gestão e Inovação. Meu nome é Graziela Tonin, sou doutora em métodos ágeis de vida técnica. Desde 2009, tenho trabalhado em diferentes empresas ágeis do país, em diferentes times, desempenhando diferentes papéis. Hoje quero compartilhar com vocês algumas dicas de como desenvolver um time de alta performance. Como começar a desenvolver um mindset ágil neste time. Como usar métodos e ferramentas ágeis para isso. Como ter cuidado com algumas atitudes diárias que acabam afetando a performance e o resultado do teu time. Como melhorar. Que atitudes podem ajudar a fortalecer um mindset ágil. E como você pode começar a desenvolver este mindset. Vejo vocês no final do vídeo. Essa sou eu, então eu sou gaúcha lá do interior, né? Um interior que nem é tão longe daqui, é uns 150 quilômetros, eu acho, daqui. Uma cidade chamada Campinas do Sul, alguém já ouviu falar, perto de Erechim. Mais especificamente de uma localidade chamada Linha Crioula. E essa aqui com uma coxinha na mão sou eu, essa cara made in roça aí. E essa é a nossa primeira casa, esse é meu pai, essa de azul é minha prima. Então eu nasci na roça, lá no Rio Grande do Sul, né? E no início da minha vida, quando eu ia na aula, eu apanhava, a gente fechou a escolinha no interior, a gente ia na aula na cidade. E eu apanhava porque, imagina, eu tinha meus tênis sujos de barro, eles me chamavam de ignorante, era filha de colono, eles falavam, cara, o que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui, assim, você, sabe, você é uma pessoa ignorante, você é filha de colono, você não é nada. E eu lembro que eu odiava estudar naquela época porque a gente apanhava muito, né? Então, basicamente, eu lembro de uma cena onde eu ficava escurada pensando, cara, que horror isso aqui. Eu não quero isso pra minha vida. E aí eu falei, poxa, como é que eu vou mudar isso aí, né? Como é que eu vou mudar essa realidade aqui? Aí eu resolvi fazer faculdade, só que aí eu fui pra Erechim e eu gostava de jogar futebol, assim, e não tinha nenhuma faculdade conectada com isso, educação física e tal. E aí tinha uma faculdade que era ciência da computação e todo mundo falava, tá, só que essa faculdade é muito difícil, cara, o filho daquela senhora, ele enlouqueceu fazendo essa faculdade, assim, as pessoas são meio malucas quando fazem computação. E eu não tinha muita ideia, pra ser sincera, do que era isso. Eu falei, cara, é mais difícil, eu vou fazer esse negócio aí. Então eu resolvi fazer ciência da computação. E aí, os 3 primeiros anos da minha faculdade, não sabia inglês, tinha que trabalhar para me sustentar, não tinha computador e não entendia basicamente nada do que os professores falavam, porque entendia de roça, entendia de milho, mas não entendia o que era algoritmos, aquelas palavras estranhas que a gente tem na computação. E o que eu faço hoje, né? Então, hoje eu sou professora da Universidade Federal da Computação, no Departamento de Computação da Universidade Federal da Fronteira Sul. E esse é um dos motivos pelos quais, com frequência, eu estou aqui em Chapecó. Eu sou diretora de tecnologia da nossa incubadora de negócio lá. Mas eu também dou consultoria para startups hoje. Então, eu faço parte, por exemplo, do board da Startup Busy, que é uma startup à frente do seu tempo para supermercados, para você identificar melhor o perfil do seu cliente, entre outras coisas. Eu dou mentoria, consultoria, faço parte de alguns projetos voluntários, como o Grupo Mulheres do Brasil, que é liderado pela Luísa Trajano, das Emílias aqui de Chapecó, né, que é um coletivo de mulheres empreendedoras. Então, talvez aí nos últimos 10 anos eu mudei aquela minha realidade, daquela pessoa que era humilhada porque tinha seus pés sujos de barro e acabei sujando meus pés de várias coisas pelo mundo, né? Sujei de areia, sujei de neve e continuo aí sujando ele pelo mundo. E aí, hoje eu vim aqui um pouquinho para contar sobre times de alta performance. Então, quando eu dou uma consultoria numa empresa, eu faço pesquisa numa empresa, e na época que eu geri alguns projetos em empresa, todo mundo fala assim, poxa, você tem que criar um time de alta performance. Grazi, como é que a gente cria um time de alta performance? E eu fui buscar algumas definições de o que são times de alta performance, né? Então, segundo a literatura, os times que prestam atenção na forma de operar, que procuram resolver os problemas, que consegue incorporar, né, a sua dinâmica, as habilidades de identificação e resolução de problemas, são times de alta performance. Então não é só aquele time que as pessoas trabalham em um grupo juntas, mas que compartilham uma visão em comum, metas, métricas, colaboram, se responsabilizam, se desafiam para alcançar resultados extraordinários. Então,
podemos dizer que um time de alta performance é um time que pelo menos ele consegue ser auto-organizável, ele consegue entregar as coisas no tempo esperado, dentro do custo planejado, né? Ele trabalha de forma altamente colaborativa, ele é aquele time que gera inovação, aquele time que cria inovação, né? Aquele time à frente e que primordialmente, né, é aquele time que abraça as mudanças. E aí se fala muito, virou moda no mundo se falar em ágil, né? Principalmente no mundo de tecnologia, tudo virou ágil, ágil vai solucionar os problemas, então basicamente a gente fala, poxa, se a gente pensar em fazer ágil resolve o problema, ou será que a gente vai precisar mudar o mindset e aí a gente vai ter novos resultados? Como é que é isso? E aí em 2001 alguns consultores importantes da área se reuniram lá em Utah para discutir o que funcionava, o que não funcionava, o que não funcionou durante a trajetória deles. E eles entenderam, poxa, a gente não pode criar um único framework, uma única metodologia para dizer sigam e vai resolver os problemas, porque eles viram que não era bem assim, funcionava para alguns times, não funcionava para outros, funcionou numa empresa, não funcionava para outras. Então eles criaram umas diretrizes, falaram, olha, essas diretrizes podem guiar as decisões de empresa na tomada de decisão. E aí são os princípios e valores do manifesto que a gente conhece. Eu não vou me ater aos princípios, eu vou passar rapidamente pelos valores que são. Poxa, eles falaram, a gente dá tanta ênfase em processos, em ferramentas, mas a gente precisa olhar para quem vai usar isso, para quem vai abraçar ou não o uso disso, né? Então, indivíduos e interações, mais do que processo e ferramenta. Aí ele falou, poxa, às vezes em software a gente tem uma baita documentação, ninguém lê aquilo, a gente não usa porque usa normalmente o software, e não tem software funcionando. Então é melhor a gente ter alguma coisa funcionando, mesmo que às vezes não tem lá uma baita documentação, do que ter um monte de documentação, não tem nada de software, um sistema funcionando. Aí ele falou, poxa, mas não vai funcionar isso se a gente não colaborar com o cliente, porque não é aquela relação onde eu pago para você fazer, ou eu de um departamento que sou cliente do outro departamento, eu digo para você fazer e você faz. Se não tiver colaboração e interação, porque você sabe qual é a sua dor e o seu problema, eu entendo da minha área, vai ser difícil da gente entregar valor. Então é melhor que a gente colabore mais do que tenha regras engessadas. Responder às mudanças, mas que seguir um plano. Então, primordialmente, nesse mundo que todo mundo chama de 4.0, a gente precisa responder às mudanças. Na era da informação, tudo muda rapidamente e a gente precisa se adaptar. E aí tem uma pesquisa anual, que é da Version One, tem vários dados lá, mas um deles fala assim, poxa, quem usa ágil tem 98% dos projetos que são ágeis, tem 98% de taxa de sucesso. As pessoas usam por quê? Bom, elas usam, essa é uma pesquisa mundial, elas usam porque eu consigo entregar com mais velocidade, eu entrego mais valor para o meu cliente e ele está mais satisfeito, entre N outros motivos. Massa! E aí todo mundo saiu implementando algumas das metodologias ágeis. Aqui eu coloquei algumas das mais conhecidas, o framework Scrum. Quem já ouviu falar em Scrum, quem já usou Scrum na sua empresa? Falou, não, Scrum vai resolver o problema. Aqui é um framework bem interessante para você gerir o desenvolvimento de software, mas de fato ele não vai resolver todos os problemas. Aí se falou muito Lean para startup, o pessoal, né, esse livro do Eric, ele é famoso. Lean Startup, voltado para startups, vai me ajudar a decolar e escalar minha startup e resolver os problemas. E aí todo mundo fala em Kanban, que eu uso Kanban para lá, Kanban para cá. E a gente tem o Kanban quadro, tem o Kanban metodologia, que tem alguns princípios do Lean, que é uma ferramenta bem interessante também. E aí a gente tem um outro que é chamado de programação extrema, que o pessoal também fala, poxa, se a gente desenvolver de forma sustentável, se a gente testar, se a gente fazer programação em par, etc e tal, nós teremos um time que tem chance de ter 98% de sucesso nos projetos que desenvolver. O problema é que necessariamente não funcionou muitas vezes e não tem funcionado. Você vai nas empresas e fala, poxa, eu implantei esse negócio de ágil, mas não funciona. Por que não funciona? Porque as pessoas esqueceram do primordial. Quando eles criaram as diretrizes, o que eles destacaram? São diretrizes. Nós criamos alguns métodos, utilizamos algumas ferramentas, mas ferramenta e processos nos auxiliam a chegar ao resultado. Mas se nós não pensarmos de uma forma diferente, se nós não ajustarmos alguma coisa no nosso time, na nossa cultura, não vai funcionar. E é por isso que não funciona, porque as pessoas colocam um quadro Scrum lá na parede, se tu vai ver, ele tem até pó, né? Os post-its já estão de amarelo, já está verde, sei lá.
E não funciona porque ninguém usa aquilo, porque ninguém viu valor naquilo, porque ninguém viu no que aquilo foi aplicável ou ajudou a realmente solucionar o problema e não ser mais apenas uma atividade no dia a dia. E é isso que está errado. Quando a gente quer ter um time de alta performance, as ferramentas, elas são um meio, elas estão ali para nos ajudar. Mas se a gente não focar no mindset, não vai funcionar. Se a gente não refletir sobre o que a gente tem feito, sobre a nossa conduta enquanto parte de uma empresa, o nosso líder, enquanto líder de um time dessa empresa, não vai funcionar. Chama a metodologia que tu quiser, da onde quiser, pode chamar Jedi lá do Star Wars, não vai. E aí tem uma árvore, né, uma árvore muito conhecida na área de performance, que ela fala assim, cara, se a raiz da árvore, se os princípios que regem a raiz da árvore não estiverem muito sólidos no meu time, não vai ter frutinho lá, um time super criador, um time feliz, um time com crescimento. Se a minha base não estiver sólida, a minha árvore não vai gerar frutos. E o que é essa base? Então, o primeiro é respeito. Você pensa, pô, respeito, né? Todo mundo sabe que tem que ter respeito. Respeito é fundamental. Você, enquanto parte de um time, você, enquanto líder de um time, você acha que você desrespeita as pessoas? Nunca? Quem nunca desrespeitou um colega? Quem nunca se alterou? Quem nunca falou mal de algo que era importante para mim, mas tu nem sabe que é importante? Normalmente, o problema do respeito, sabe o que é? Que a gente nem sabe o que é desrespeitar o outro. E a gente acha que, não, olha lá aquela pessoa desrespeitando o outro, eu não desrespeito. Então, se a gente não tem a capacidade de, enquanto colega, em um time, olhar para o outro e respeitá-lo, não vai funcionar. Um outro item ali da base da árvore é comprometer-se. Então, se alguém te dá uma meta e uma tarefa, tu tem que se comprometer e entregar aquilo. Não faz nenhum sentido você estar dentro de uma empresa, dentro de um negócio, e tu não se comprometer em entregar aquilo. Porque o nosso trabalho tem que ser baseado em comprometimento. Então, se eu não entrego, prejudico o meu time. Se eu não estou nem aí, alguém do meu time vai ter que fazer. E sempre tem alguém que o time tem que carregar. É legal trabalhar assim? Então não seja uma pessoa, as pessoas que tenham que ser carregadas, porque não tem comprometimento, porque não se comprometem com a equipe, com o resultado. Porque basicamente você tem dois modelos. Um é indivíduos trabalhando e outro é como um time. Só que um time é um time, a gente apanha junto, a gente resolve problema junto e a gente se compromete em entregar um resultado juntos. Só que aí tem um problema. Se eu vou numa empresa e as pessoas têm tempo para olhar a baia do outro, a casa do outro, o cabelo do outro, a roupa do outro, a vida do outro, o trabalho do outro, elas não estão focadas no trabalho dela. Se durante o teu dia tu teve tempo de olhar outra coisa, quer dizer que tu não está focado no teu trabalho. Se tu está focado no teu trabalho, tu está preocupado em resolver aquele problema. Agora se tu tá, olha só, Grazi, esse cabelo laranja, tu viu só o cabelo novo dela. Olha só, tu viu aquilo ali, o cara colocou uma foto nessa baia de não sei o que lá. Tu viu, o chefe chegou, sei lá, com um novo carro hoje. Se tu tá focado em coisas dispersas, tu tá disperso. Como é que tu vai entregar algo com um bom resultado se tu não tem foco no teu trabalho? Porque se tu tem foco no teu trabalho, tu tá focado em achar soluções e melhores formas de resolver aquele problema. Visibilidade. Acho que é muito difícil você trabalhar em time se tu não sabe para onde vai e de onde vem. Se tu não sabe como o teu trabalho afeta o trabalho do outro, como o outro trabalho afeta o teu trabalho. Em TI isso é bem interessante, porque um cara mexe numa parte do sistema, o outro mexe, quando os dois vão fazer o merge, o que acontece? Problemas para resolver, porque eles não conseguiram comunicar que os dois estavam mexendo na mesma parte, no mesmo momento. E é muitas vezes sentado do mesmo lado, tendo o WhatsApp, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, sei lá, tudo do outro cara. Podia ter mandado uma mensagem se não queria falar, para me dizer que estava trabalhando naquele negócio. E aí eu preciso de coragem. Coragem para falar assim, cara, tô apanhando, só que não consigo resolver, me ajuda. Eu preciso ter coragem para dizer assim,
poxa, terminei minha tarefa aqui, meu dia tá beleza, né? Podia ler qualquer coisa, mas tô vendo que a Grazi tá apanhando pacas aí. Grazi, você precisa de ajuda? Eu preciso ter coragem para dizer, olha time, é a terceira vez nesse projeto que a gente comete o mesmo erro. Será que a gente não precisa mudar alguma coisa? Eu preciso ter coragem para agir em prol da solução do problema do time, que está conectado com o negócio. Só que se não tiver comunicação, não vai funcionar. Então, comunicação é a medida primordial. E esquece e-mail, esquece qualquer outra ferramenta. Comunicação efetiva é face-to-face, é cara a cara. Existem N pesquisas que mostram isso. Até ontem eu estava lendo uma reportagem do MIT, que é lá de Boston. Eles têm um laboratório de pesquisa sobre isso. Eles falam, não adianta, a gente já testou N alternativas. Mas cara a cara é o que funciona. Por quê? Porque elimina ruído. Porque se tu falar para alguém, já vai sair outra solução. Porque se tu mandar um e-mail e esperar, tu já perdeu tempo. Cara, o mundo está agindo, o mundo está acontecendo, o teu concorrente está fazendo as coisas acontecer. Tem que ser uma comunicação efetiva. Você está do lado, na baia, vai lá. Qual é o requisito? Qual é o teu problema? Ah, o meu cliente é o cara do financeiro. Tá, mas eu não entendi o que tu precisa aqui. Tu pode me explicar? Essa comunicação, se ela não for efetiva no time e com o cliente, não vai funcionar. Porque vai gerar muito ruído, muito erro e vocês vão perder muito tempo. Só que não há comunicação efetiva se você é uma pessoa que só fala e nunca ouve. Não existe a possibilidade de existir uma comunicação efetiva se você não ouve ninguém. E quando eu falo em ouvir, eu falo considerando prestar atenção. Porque, por exemplo, eu não tenho paciência, não tenho. E eu não trabalho com pessoas que eu converso, falo uma coisa, não ouviu, falo duas coisas, não ouviu, falo três coisas, eu não falo mais com a pessoa. Para que eu vou perder meu tempo conversando com alguém que ouve, mas não presta atenção? Se você não ouve, você não vai respeitar a pessoa também. Além de você não ter comunicação, você não vai respeitar porque você não sabe o que é importante para a pessoa. Você não sabe que aquela sua brincadeira diária é idiota, é assédio, está errado, está batendo em algo que é importante para aquela pessoa. Então você vai ter que aprender a ouvir. Você não aprende requisito de cliente se você interrompe o cliente enquanto ele está falando qual é a dor dele. Você não resolve o problema de cliente se você não ouvir o cliente. Quando tu sentar na frente de um cliente, entenda o seguinte, tu está lá para ouvir. Se ele vai te xingar, se ele não vai te xingar, ouça. Senta e ouve, de preferência prestando atenção, porque senão tu vai de novo propor uma solução que não resolve o problema dele. Simplicidade. Eu tinha um chefe lá em Recife que toda hora ele queria botar uma ferramenta nova, porque sei lá, Pixar usava, não sei quem usava, a Disney usava, e a gente só tinha uma empresa ali que precisava sobreviver. Uma planilha do Excel resolvia o nosso problema para gerir o projeto. Começa a resolver os problemas pelo mais simples. O pessoal fala muito em inovação, eu acho que inovação é a história mais complexa do universo, né? E a gente faz uma solução tão idiota e simples como o WhatsApp. O pessoal conecta complexidade com genialidade, mas a genialidade, a grande e verdadeira genialidade está conectada com simplicidade. Quando a gente estuda muito uma área, a gente sabe muito, a gente cria um negócio bem complexo? Não. A gente aprende a resolver aquele problema de uma forma muito mais simples. Então, para começar, simplicidade, porque muitas vezes a gente nem sabe direito qual é o problema que a gente tem que resolver. Então, mantenha simples. Use a ferramenta mais simples, a forma mais simples e vai evoluindo ao longo do tempo. Feedback é importante. Então, é difícil a gente saber se a gente está sendo um puta trabalhador ou não, se a gente está sendo um bom colega ou não. A primeira é, se você resolver elogiar as pessoas em públicos, veja, você corre o risco de ser injusto. Então, você tem que adquirir uma habilidade tamanha de ter o hábito de, sempre que uma pessoa fizer algo bom, você vai elogiar. Certo? E aí você vai ter que estar atento a isso, porque é as menores coisas, porque o maior esforço, eu estagiária, fiz um baita esforço, que eu preciso ser elogiada por aquilo, que não é nada perto se eu considerar meu cara sênior que faz coisas muito melhores. Se formos comparar em relação a desempenho, em relação a N outras coisas. Mas são pessoas dando o seu melhor, então você precisa valorizar o melhor de um e o melhor de outro, considerando o que é um
que é outro. E isso não é simples. Jamais dê um feedback negativo em público. Não há nada mais vergonhoso, não há nada mais hipócrita que você punir alguém em público. Porque a pessoa vai se sentir um lixo, porque eu duvido que você gostaria de ser punido em público. O feedback negativo você dá para a pessoa no privado e primeiro você pergunta para a pessoa qual é a visão dela em relação àquilo, para entender o porquê ela agiu daquela forma, se é que você quer resolver o problema. Só que a gente não vai saber para onde a gente vai se a gente não tem metas claras. Metas têm que ser revistas, metas têm que ser semanais, a gente tem que ter meta de longo prazo, a gente tem que sonhar grande, mas a gente tem que ter metas claras. O que o meu time tem que entregar esta semana ou daqui 2 semanas? Qual é a nossa meta? Como nós vamos alcançar essa meta e aonde? Qual é o impacto dessa meta? Aonde ela impacta no negócio? Se as metas não são claras, eu não sei para onde eu vou. O meu time não sabe para onde vai. E normalmente, se eu tenho um bom líder, ele tem que primordialmente me ajudar a guiar para onde eu devo ir. Mas mesmo assim, enquanto time, nós temos que ter algumas metas bem definidas semanalmente. Métrica, eu não sei porque as pessoas odeiam métrica, mas provavelmente porque elas são usadas de forma errada. As métricas, elas não foram feitas para punir e nem devem ser usadas para punir as pessoas. As métricas devem ser utilizadas para ver se o meu time tem mais ou menos desempenho, se a gente está apanhando no escopo ou se a gente está errando no custo, se a gente está demorando mais nessa parte para entregar ou naquela, e por isso a gente usa, por exemplo, o Kanban, que tem lead time, que a gente consegue ver o buffer, e a gente vê, poxa, olha, o nosso time sempre demora aqui. Por que será que a gente está demorando? Então, você não tem como melhorar algo que você não mede, se não está visível. Se você não tem uma métrica, como é que você melhora o que você não sabe, o que você acha? Só que não adianta tu ter lá o quadro Scrum, legal, alguém sugeriu usar Scrum, colocou o quadro, tá bonitinho, tá funcionando, mas a gente não pensa em melhorar. Métricas só fazem sentido se elas trouxerem resultado. Depois que eu evoluir, eu mudo a métrica. Não faz nenhum sentido se tu tá num time que a métrica é a mesma desde que tu entrou naquela empresa, provavelmente ela já está obsoleta, ninguém está olhando para ela. Então a métrica, ela tem que fazer sentido. Para ela fazer sentido, um processo, uma ferramenta, uma tecnologia, tu tem que estar olhando para isso constantemente, falando, está funcionando? Não está funcionando? O que não está funcionando? Substituir vai resolver? O que a gente vai testar? E aí testar novas formas, novas ferramentas, novos processos, novas formas de interação e melhorar. Porque senão tu não vai ter melhoria. Se a cada ano tu só mudar alguma coisa porque tu acha que é interessante mudar ou porque todo mundo está usando, basicamente tu está fazendo uma gestão de qualquer forma. Iniciativa própria. Então, como eu comentei, você tem que ter coragem, você tem que ter iniciativa. Iniciativa é o que a gente fala de empreendedorismo, que o pessoal chama. Eu prefiro empreender mesmo. Quando você está numa empresa, você tem que pensar como dono. Como é que eu uso isso da melhor forma para trazer mais resultados? E como que eu uso isso e esse meu trabalho e o meu dia a dia da melhor forma para desenvolver a minha carreira? As pessoas parecem que vão trabalhar de qualquer jeito, todo dia, de qualquer forma, sem pensar em um futuro. É isso que eu tenho a impressão às vezes. Então, cara, tu tá ali 8 horas do teu dia, às vezes muito mais do que isso. Só vale a pena se for para contribuir para o mundo de alguma forma. Primeiro, para você. Como é que você, ao invés de ficar lá vendo qualquer coisa ou discutindo qualquer assunto, fala com a Grazi lá das finanças, que ela sabe sobre investimento pessoal e te ajuda no tempo. E depois você ajuda ela no que ela for preciso, obviamente, porque não seja aquele cara que só suga das pessoas e não dá nada, e troca. Mas como é que você propõe novas soluções? Porque só você faz aquele trabalho todo dia, só o teu time. Então vocês são as melhores pessoas para proporem a nova solução. Agora tem que ter um cuidado. Todo mundo tem que estar aberto para receber essas iniciativas, para incentivar essas ideias. Então, às vezes, eu, Graziela, vou dar 2.000 ideias que serão horríveis, mas talvez a próxima será boa. Isso não quer dizer que eu preciso ser vetada toda hora, porque se toda vez que eu der uma ideia para o meu time, isso é muito, muito, muito comum num time.
E não só a nível do gestor, num time, normalmente o cara que é sênior, ele acha que ele é muito bom, ele não quer ouvir ninguém, tipo, beleza, eu sei como resolver isso aqui, não importa a tua ideia. E ele vai matando a criatividade e a inovação do time dele, porque ele nunca permite que alguém dê uma ideia. Se for contrário, então, meu Deus, matei na hora. Então você tem que estar aberto a ouvir como melhorar o teu trabalho, porque a gente nem sempre tem toda a percepção do que podemos melhorar, e você tem que estar incentivando. É aquele cara, você tem que ser aquele cara no time que, se eu, júnior, estou falando, e alguém me cortasse e falar, cara, por favor, vamos ouvir a ideia da Grazi? Poxa, olha que ponto legal. Você tem que me motivar, você tem que me ajudar a criar novas soluções. Não existe a possibilidade desse time funcionar se vocês não tiverem um alto índice de colaboração. Então, se tem aquele perfil de pessoa que só quer sugar no time quando precisa de ajuda e depois não ajuda, não vai funcionar. Se um time inteiro precisar funcionar como um time, tem que ter colaboração. Não existe a menor possibilidade de ser um time se não há colaboração. Colaboração em que sentido? Eu não estou conseguindo resolver um problema, as pessoas vão me ajudar a resolver o problema. Quando as pessoas não estão conseguindo, eu vou ajudá-las a resolver o problema. Quando elas têm outro problema, sei lá, meu filho, eu não tenho filho, mas eu sei que filhos são importantes, teve um problema hoje, gente, resolve aí, eu sei que a gente está no deadline, a gente tem que entregar, entrega para mim, por que não? Imprevistos acontecem, são coisas importantes para aquela pessoa. Se você não tiver um balance, se essa relação não for ganha-ganha, bom, talvez é melhor tirar aquela pessoa do time. Mas enquanto time, vocês têm que se ajudar mutuamente. E aí vem uma coisa muito importante, empatia. Se tu não tem empatia, é muito difícil você entender se você está desrespeitando uma pessoa ou não. E há uma grande diferença entre simpatia e empatia. Simpatia é, Grazi, tá com problema aí no relacionamento? Mas pelo menos tu tem um relacionamento. Isso é simpatia. Empatia é falar, poxa, sério, você quer conversar comigo? Deixa eu te dar um abraço, vamos tomar um café, vamos esperar 1 minuto para fazer isso aqui, vamos discutir um pouco mais, tu não está entendendo. Olha, eu vi um vídeo legal no YouTube que treina essa ferramenta que você não está conseguindo usar, esse software. Eu conheço um cara que sabe utilizar isso. Deixa eu ligar para minha amiga lá, que ela entende dessa parte de lei, de contabilidade. Isso é ter empatia, é ajudar de fato a pessoa, é se conectar com a pessoa. Agora fala assim, sinto muito, Grazi, poxa, desculpa. Tá com dor de cabeça, acontece, né? Tipo, te vira aí. Isso é simpatia, sei lá, nem muita simpatia mas não é empatia. Tá? Então, você vai entender o que eu não gosto e o que eu não suporto se você tiver empatia. Se você olhar para mim e me enxergar e se propor a enxergar. E durante muito tempo eu acho que isso tem mudado muito, né, nas empresas, é compartilhar conhecimento. Então aquele cara que ele tem todo o conhecimento, assim, ninguém toca nele. E ele não compartilha nada com ninguém, nada, absolutamente nada. Na era da informação, não compartilhar conhecimento já está obsoleto. Só faz sentido você ter conhecimento se é para compartilhar, senão, de que adianta você ser o fodão, não sei o que lá, não fez nada, não compartilhou, não ajudou ninguém. Pra quê? Sério, tu gastou todo o meio ambiente, a água que bebeu, gastou combustível para evoluir pessoalmente e ainda destruir o meio ambiente. Vai ter contribuição para o mundo, né? Desculpa, né? Mas eu acho que deveria cobrar uma taxa tua por existir. Né? Tem que ter um cuidado muito grande. Diferentes gerações existem diferentes formas de comunicação. Eu vivo um monte de gente falando mal dessa nova geração, que é a geração mimimi, não sei o que lá. Pra mim, eles são a melhor geração que já existiu, porque eles não se ferram sozinhos. Se um amigo está se ferrando, ao invés de fugir, eles falam, cara, a gente vai quebrar a cara junto. Eles são uma das gerações mais humanas e mais companheiras que eu já vi. Eles têm muito a aprender com eles, gerações, eles têm. E não adianta tu falar para eles que o salário, puta salário vai ser bom e isso vai ser o essencial para eles. Não vai. Se tu não dá um trabalho para eles, se tu não mostrar propósito, não espera que eles vão ficar 1 mês na tua empresa, nem 2. Eles não estão dispostos a serem escravos. Eles não estão dispostos a aceitarem tratamentos abusivos. Eles sabem que eles não sabem, eles sabem que eles têm que aprender. Só que eles também sabem que eles não precisam conviver com pessoas que não os respeitam. E que não
agreguem para os sonhos deles. Então, diferentes gerações precisam de diferentes formas de comunicação. E elas têm que se conversar, porque todas têm muito a agregar, todas têm um conhecimento gigante. Tem a experiência de uma geração mais antiga, mas tem toda a vivacidade, o conhecimento de uma geração mais nova. Isso é para escalar uma empresa de forma extremamente rápida, mas elas precisam se comunicar. E líder, né? Em geral, em 90% das empresas que eu vou, a gente tem chefe, mas a gente não tem líder. E quando eu falo líder, eu falo do líder técnico, e quando eu falo líder, eu não falo só o dono da empresa, o diretor maior, eu falo o líder do time. O líder daquela célula, o líder que não motiva o teu time. Motivação é interna, a gente precisa descobrir ela dentro da gente. A gente precisa saber o que nos motiva, por que vale a pena trabalhar, isso é fato. Mas um líder que não te respeita, ele te motiva a trabalhar? Não. Ele motiva você a estar lá todo dia? Um cara que te poda, o cara ele tem que te empoderar, falar assim, cara, eu preciso desse resultado, Grazi, resolve. Como? Seja livre para resolver. Uma coisa mais destruidora é que também fala assim, não, tem que fazer assim, porque eu sempre carpia assim, tu vai carpir assim. Nunca alguém vai criar uma solução nova se é obrigado a sempre resolver o problema da mesma forma. Se tu quer um time que gera inovação, não é isso que as pessoas querem, times que geram inovação, tu precisa empoderar essas pessoas. Senão elas nunca vão gerar inovação. E empoderar é deixar que em alguma parte daquele negócio eu tome a decisão de como fazer aquilo. E Slack, tem esse livro que é bem interessante, tá? Que é Ninguém Inova. Ninguém cria uma solução melhor se não tiver um tempo para pensar. Se vocês estão extremamente sobrecarregados, sem tempo para respirar, se vocês não têm 1 minuto no dia para pensar em inovação, como é que vocês vão gerar inovação? É impossível. Se tu sufoca o teu time com trabalho, com atividades diárias, primeiro, a gestão está um pouco complicada aí, precisa ser ajustada. Porque não importa a área do trabalho, você tem que respirar, você tem que poder trabalhar 8 horas, né, 12, 15, e nessas 8 horas o time tem que ter um tempinho de tomar uma reunião, pelo menos semanal, fazer uma reunião e discutir melhores formas. E aí eu tenho meus alunos que eles falam, professora, mas a gente até tem um tempo para estudar lá na empresa, mas se a gente vai estudar, eles ficam assim, meu Deus, tem um monte de coisa para fazer, o cara está estudando. Que pecado. Também não adianta fazer assim, então dá um tempo para a pessoa estudar e sempre vai ter atividade, gente, desde que esteja dentro do cronograma, que isso é uma questão de gestão e organização, deixa a criatura estudar, amanhã ela vai terminar aquela tarefa, se ainda está dentro do prazo do tempo do planejado. Ela precisa ter um tempo para estudar, ela precisa ter um tempo para pensar em novas soluções. Não existe gerar uma nova solução se eu não consigo sair daquele sufocamento diário de atividades. Só que cuidado. Isso que a gente tem enquanto time tradicional, né? Um monte de hierarquia, pouca comunicação. É isso que a gente precisa ter em times ágeis. Precisa ter muita colaboração. E o líder é esse cara aqui, não precisa estar lá no topo, lá na cadeira mais bonita, fechado, com 212 paredes, né? O cara tem que estar ali no meio, vendo o que o time está fazendo, como o time está fazendo. Não tem que estar lá, né? A gente fala que essa aqui é o gestor de PowerPoint, né? O cara é excelente em fazer PowerPoint, toda hora faz um PowerPoint. Não sabe os problemas do time, não sabe os conflitos, não sabe o que precisa resolver, não está ajudando em nada. Nem sei porque é que ele existia, né? Mas ele existe ainda. A gente sabe que as prioridades mudam, a gente sabe que tem que se adaptar às mudanças, mas se as prioridades mudarem a toda hora, você tem um problema de gestão. Se você, enquanto time, toda hora, não, agora faz isso aqui, ó, ligeiro, tá sempre apagando fogo. Não, agora faz isso aqui. Não, agora faz isso aqui. Não. Como é que tu vai ter qualidade na entrega? Se a pessoa não consegue nem pensar no que tem que fazer, já tem que entregar um outro negócio diferente. Isso é muito comum. Muito comum. Prioridades, elas mudam, mas tem que ser de uma forma organizada, de uma forma planejada, não é toda hora apagando incêndio. Se toda hora tu precisa apagar incêndio para algum cliente, o que tu está entregando para ele, provavelmente, tem pouca qualidade. E aí tu tem que rever isso. Tu tem que se reorganizar. Porque se o teu time está mudando a prioridade toda hora, o problema não é o time necessariamente. O problema é planejamento, gestão e organização. Tem uma coisa muito interessante, eu lembro que eu trabalhava numa empresa e a maioria das pessoas trabalhavam lá há muito tempo, era muito jovem, e tinha uma competição interna horrível, assim, horrível. Não tem como trabalhar em time
se você está preocupado com o colega. E eu pensava assim, cara, eu não quero trabalhar nessa empresa por resto da minha vida, eu não quero nem competir com vocês, Deus que me livre, eu estou competindo comigo mesmo. Eu quero estar muito longe daqui, eu quero ter um salário 10 vezes melhor que o presidente dessa empresa. Não se preocupem com competição. Competição interna é picuinha. Eu dou uma palestra internacional com o Joey, que é o consultor, e a gente fala assim, forgot the fingers. Toda vez, a gente um dia estava falando para alguns gestores de uma multinacional, e a gente falou assim, tem que mudar e tal, parecia que eles tinham ouvido, e de repente eles falaram, mas como é que a gente vai descobrir de quem é a culpa dessa forma? Eu falei, acho que eles não ouviram o que a gente falou. De quem é a culpa enquanto você trabalha em time não é o mais importante. Parem de querer achar quem é o culpado, porque em geral o culpado é um monte de gente. Se tu for justo em achar o culpado, tu vai começar assim, vai ter uns 50, assim, se duvidar a empresa e até a tia do café vai junto, porque sei lá, naquele dia o café não estava bom e eu não estava acesa, então eu não vi que eu cometi aquele erro. Esquecem o dedão de apontar de quem é a culpa. Se você trabalha em time e fala assim, poxa gente, a gente errou, vamos consertar isso aqui. Claro que se tem sempre uma pessoa errando e ela não se propõe a evoluir, bom, aí você tem que conversar com ela, você tem que convidar ela a repensar o porquê isso acontece sempre. Mas está sempre procurando o culpado, não resolve o problema, gera mais discussão, gera mais atrito e não vai resolver o problema. Não importa de quem é a culpa, se o time assumiu aquela meta, lembra que eu falei, o time se compromete, o time assume a meta, o time resolve o problema. Tem empresas que, para mim, ainda é surreal, principalmente sendo da área da tecnologia, mas tem pessoas da minha família, às vezes, que trabalham, que tu não pode acessar a internet, tu não pode usar celular. Eu penso assim, puta que pariu, que mundo vocês vivem? Como é que tu tem a coragem de fazer isso? Como é que tu quer que o teu time inove, que ele aprenda se ele não puder acessar uma internet? Uma coisa é as pessoas que abusam, mas é as pessoas que abusam. Você senta e conversa com elas. Fala assim, cara, tu passou 2 horas hoje no celular, dá pra diminuir pra uma só, assim, pra começar essa semana? Mas agora, proibir, em plena era da 4ª Revolução Industrial que estamos vivendo, que todo mundo fala em inovar, papapá, que tem que compartilhar conhecimento, tudo é proibido. Pra mim, isso assim, eu nem sei o que eu falo com uma pessoa que faz isso. Porque como é que tu vai proibir o cara de acessar ou tirar uma dúvida se ele não sabe uma lei nova? Se alguém trabalha com contabilidade, Deus que me livre, aquilo lá muda a cada 2 segundos no Brasil. Eu teria medo de trabalhar nessa área, eu tenho que ir lá e checar para ver se aconteceu ou não aconteceu. A pessoa tem que checar, a pessoa tem que buscar informação. Se a pessoa quiser ligar para alguém no meio do dia, não importa que seja 1 minuto, 10 minutos, não vai destruir a produtividade dela. Mas pode prejudicar muito mais. Hierarquia, então hierarquias, claro que existem hierarquias que a gente precisa respeitar a hierarquia, mas tome muito cuidado com hierarquia, tá? As pessoas, tem aquela frase, né, quer conhecer uma pessoa de poder. Então a pessoa recebeu o título de gerente XPTO, YWZ e pronto, agora eu sou gerente, que dá desculpa, eu sou gerente, não consigo, não dá, não. Agora você tem que fazer assim, não pode fazer assado porque eu sou gerente. Então, tem uma postura extremamente arrogante, extremamente prepotente. Então, hierarquia existe, porque tem o dono da empresa, porque tem os diretores, mas usem ela de forma cuidadosa. Ou de preferência, não usem ela. Tá? Se tu precisa usar o nome do teu cargo para ter respeito, tem um problema aí. Ou a outra pessoa não tem consciência que ela trabalha, que ela precisa daquele trabalho, que é importante ela trabalhar enquanto ela está trabalhando, porque é isso que a gente faz enquanto a gente está trabalhando. Ela talvez não mereça estar na sua empresa. Agora, se tu precisa impor sempre as coisas, bom, talvez é porque você não saiba liderar. Então, se você precisa usar um código para se mostrar superior a alguém, cuidado, há alguma coisa errada nisso. Reflitam sobre isso. Tá, mas por onde que a gente começa, né? Bom, essa é a parte mais difícil. O primeiro passo, o passo mais doloroso no que eu sou uma bosta. Como é que tu quer mudar um time, implantar uma nova metodologia, um novo processo, se tu não olhar para você? Se tu não falar assim, cara, Grazi, essa brincadeira que eu faço é muito chata.
eu sou extremamente exigente, mas poxa, tu não vê que a pessoa não está no dia bom hoje, tu não precisa ser assim todo dia, não vai afetar o resultado final da tua empresa. Ou poxa, Graça, tu é bem grossa, né? Assim, tu poderia melhorar um pouco o teu linguajar, assim, as pessoas não gostam de palavrão, eu sou uma pessoa que fala palavrão. Você pode melhorar a tua comunicação, mas você precisa olhar para você. Você não vai melhorar ninguém se tu não tiver, tu não vai liderar um time se tu não tiver a capacidade de distinguir o que são os teus pontos fortes dos teus pontos fracos. Use os teus pontos fortes estrategicamente para tornar o teu time mais forte, para tornar a tua empresa mais forte. Evolua os pontos fracos. E é muito importante, se você é líder e você quer ser respeitado, você precisa admitir que você também precisa evoluir. Porque se tu é aquela cara arrogante, prepotente, não, eu estou sendo certo, eu é que sei, não sei se algum dia alguém vai te respeitar. Você precisa ter um ambiente que seja permitido errar. Eu não sei porque no Brasil criou um conceito que se uma empresa falir, que se uma empresa errar é feio. Gente, se alguém errou, quer dizer que se alguém tentou. Se alguém tentou, quer dizer que a pessoa está se propondo a evoluir, está se propondo a fazer melhor. Só que eu tinha um chefe que eu errava, ele gritava assim, nem vou usar o tom aqui, Graciela, isso aqui está errado. Meia empresa ouvia, né? Os quarteirão, todas as empresas do lado ouviam. Eu tinha um medo, toda vez que eu ia fazer aquele trabalho, eu olhava 152 vezes e eu errava. Pensava, puta que pariu, de novo aquele senhor vai gritar comigo nos ouvidos. E eu odiava, eu tinha medo, assim, medo era assim, medo de tremer. Porque eu não podia errar. Eu suava frio quando eu tinha que fazer um negócio para aquele chefe. Sério, eu suava frio, porque eu pensava, meu Deus, lá vem de novo, vou levar. E parece que aí eu errava mais, porque eu tinha medo. Porque aí eu ficava, conferia 100, 200 vezes. Errava. Pensava, nossa, por que eu fui errar? Eu confiei tanto isso. Então você tem que permitir que as pessoas errem. Claro, se a pessoa cometer sempre o mesmo erro, você tem que conversar com ela. Falar assim, ó, você não está se propondo a evoluir. Mas você não pode punir a pessoa porque ela errou uma vez. Porque normalmente as pessoas que erram são as pessoas que estão se propondo a fazer mais, a fazer diferente. E como eu já falei, poxa, confiança. Se tu não confia em alguém, tu respeita? Se tu não confia em alguém, tu trabalha com ele? Se tu não confia em alguém, tu investe em qualquer coisa, um imóvel, um fundo de investimento. Se tu não confia, tu tem um relacionamento? Se tu não confia, vale a pena trabalhar com aquela pessoa, para aquela pessoa? Não. Se tu não confia, como é que tu vai ter um time engajado? Se o time não confiar um no outro, se vocês não apoiarem e não suportarem um ao outro, não vai funcionar. Me desculpa, vocês vão continuar trabalhando individualmente. Mas se não tem confiança, se eu não puder confiar em você, enquanto colaborador, se eu sou um gestor e eu não puder confiar no meu time, um outro gestor que eu ouvi numa empresa foi, mas tipo, pessoas mentem, eu preciso dar um jeito de monitorar porque eles vão mentir. Se tu começa a trabalhar com o time, acreditando que eles vão mentir, bom, aí o problema é você. Cuidado entre ambiente leve vezes engraçado, versus o pessoal começou com essa vibe, não, mas o Google tem um ambiente, pô, super legal, super cool, super engraçado. Daí o pessoal começa a fazer umas piadas ridículas, desrespeitosas, que graças a Deus hoje a gente acha que tem bem claro que é uma piada, que é um crime, e aí as pessoas falam, não, mas não tem piada legal, se não for assim, bom, aí o problema é você. Aí você é uma pessoa preconceituosa, você não respeita as coisas, então o ambiente de trabalho não é para ser um circo, é para ser um ambiente leve. Para ser um ambiente leve, não é para precisa ter piada, não precisa... Meu, tem aqueles colegas aí que chegam todo dia com aquelas piadas assim, que não respeitam ninguém, fica pensando, cara, como é que eu falo para ele que isso é feio, que isso é ruim? Precisa ser um ambiente leve, que as pessoas se respeitem. E muitas vezes é a oposição do engraçado, porque se não tiver respeito, não faz nenhum sentido. O time precisa fazer parte das mudanças. Um dia a gente foi numa empresa em São Paulo e a mulher falou assim, pô, a gente vai implementar isso aqui, tá muito legal, não sei o que lá. A gente falou assim, vai com o time, não vai funcionar. Se o time não sentir que aquela ideia também é dele, se o time não vê valor naquele quadro lá, que o post-it amarelo virou verde, o time não vai abraçar a mudança. Se você impor uma mudança, ela vai se tornar esquecida. O time tem que sentir parte daquela mudança, tem que pedir para ele, e essa ferramenta, Grazi, você acha que vale a pena? Você tem outra sugestão? O que você sugere? Faz uma reunião rápida com o time. Se o time não se sente parte da mudança, ele não abraça a mudança.
Não há uma mudança cultural que vai acontecer se as pessoas não acreditarem nem em tecnologia, nem em processo. É por isso que muitas vezes fica emperrado lá e não muda. Para isso eles precisam estar engajados na tomada de discussão, na tomada de decisão, nas sugestões de mudança. Aí ontem eu assisti a palestra do Cláudio de Barros e ele falava assim, gente, se a tua vida o melhor é o happy hour, o melhor do dia é Deus que me livre, sair desse trabalho, graças a Deus, agora happy hour começou a vida, bom. E aí o que eu aprendi com isso é transformar o trabalho no happy hour. E não é aquela coisa de ir lá beber, que tem seu valor com os amigos, etc e tal. Mas é aquele negócio que tu gosta de fazer. Que vale a pena fazer, vale a pena. Pra mim, eu estou sempre perdida, eu nunca sei se é segunda, se é domingo, por quê? Porque vale a pena fazer meu trabalho. Não é assim, ai, segunda, ai, sexta-feira, vou dormir sábado, Então, se o teu trabalho não te dá tesão, se o teu trabalho não te dá prazer, alguma coisa está errada. Talvez não é o que você queira, talvez não é a empresa certa, mas você precisa mudar isso. E gentileza é fundamental, tá? Você não precisa usar de grosseria para exigir das pessoas ou para né, e influenciar para que elas desempenhem e entreguem o seu melhor. Gentileza é fundamental no dia a dia. E aquela coisa, tu vai implementar uma mudança, começa por um pedaço. Não tenta mudar tudo de uma vez, não vai funcionar. Step by step, dia após dia. Fala, olha, essa semana a gente vai tentar não xingar todo mundo, já está valendo a pena. Se a gente em um mês parar de xingar todo mundo, nosso time já está, ganhou 2 estrelinhas, estamos melhores. Depois a gente muda outra coisa, depois a gente muda outra, e assim você vai evoluindo. E quando eu tenho um time de alta performance, esse ciclo aqui, esse modelo é bem conhecido, né, super renomado, ele fala assim, cara, se a gente tem uma comunicação excelente, se a gente tem um propósito em comum, se a gente tem regras claras, se a gente tem líderes aceitáveis, né, líderes abertos, se a gente tem uma estrutura de cooperação, se a gente tem processos efetivos e sólidas relações, todas conectadas com o objetivo do negócio, então nós teremos um time de alta performance. E tem um livro da Carol Dweck, se eu não me engano, que é Mindset. E aí é bem interessante, vou terminar agora porque meu tempo, para respeitar o tempo dos outros, mas ele fala pessoas de mindset fixo, pessoas de mindset de crescimento, de mindset ágil. Eu super recomendo esse livro, o nome dele é Mindset. E essa é só uma figura que eu tirei de lá. Mas é um resumo, vale a pena ver de que lado você está e refletir sobre o que você pode contribuir também para o seu time. Muitíssimo obrigada pelo tempo, pela tarde de vocês, e sempre que quiserem será um prazer tomar um café aí onde vocês quiserem. Obrigada. Olá pessoal! Espero ter contribuído com dicas relevantes para você começar a desenvolver um mindset ágil. Espero que elas tenham feito você refletir sobre as suas ações enquanto pessoa, enquanto gestor, enquanto colaborador. Se você é colaborador, compartilhe elas com o teu time. Se você é gestor, compartilhe elas com os colaboradores da tua empresa. Se proponha a ser ágil, se proponha a mudar o teu mindset. Uma pesquisa recente da Page Personnel mostrou que as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas e 90% são demitidas pelo seu comportamento. Se você quer ter um time de alta performance, você precisa desenvolver um mindset ágil. Você precisa todo dia olhar para aquelas dicas do que você deveria fazer e do que você não deveria fazer que estão nessa aula e pensar em como evoluir. Como que você pode aplicá-las? O que você precisa mudar? Que comportamento não tão legal você está tendo com seus colegas que está afetando o seu trabalho no dia a dia, que está afetando o seu negócio, que está afetando a sua qualidade de vida? Eu tenho certeza que se você anotou essas dicas e se você aplicá-las durante esse ano, você vai ter um resultado extraordinário. Não só na tua vida pessoal, mas no teu time, no teu business, nos resultados do teu negócio. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo. Será um prazer tomar um café contigo. Se você quer compartilhar como vai ser essa experiência de mudança de mindset ágil, será um prazer entender como você está fazendo isso na tua empresa, no teu time ou mesmo na tua vida.
Continue acompanhando a Semana da Gestão e Inovação. Tem muito conteúdo relevante. Acesse lá a plataforma do Gestor de Sucesso. Nós iremos nos comunicar durante o ano todo através dela. Eu desejo que você tenha um ano extraordinário.